Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, então eu gostaria que se vocês curtirem o vídeo, se vocês curtirem esse novo formato, que vocês comentem aqui, que vocês curtam e que vocês compartilhem, porque eu tenho mais vários outros vídeos como esse que eu gostaria de fazer, explorando as diferentes temáticas e os diferentes conceitos que a gente pode ver no cinema e na televisão. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, que é fácil, rápido e de graça e vocês me ajudam bastante. Então vamos lá, qual é o conceito que eu vou abordar hoje, como eu disse pra vocês no começo do vídeo? Hoje eu vou explorar o conceito que se chama flanderização. E como o próprio nome já diz, como a capa do vídeo já mostra, flanderização é obviamente inspirado no personagem Ned Flanders da série Os Simpsons. E o que é esse conceito? Esse conceito que é muito comum em séries de comédia, vocês vão ver conforme eu for avançando aqui no vídeo, é muito comum mesmo, é quando você pega um personagem que é um pouquinho mais bem desenvolvido, que possui várias características diferentes, e você acaba reduzindo ele a somente uma das suas características principais. Como a gente vê, o Ned Flanders no começo é um vizinho muito preocupado, é um vizinho muito gentil, é um vizinho que tem várias facetas diferentes e etc. E a gente acaba vendo no decorrer das temporadas que ele acaba virando somente um religioso. A religiosidade dele, que é somente uma das facetas no começo, acaba se transformando a sua única característica. Uma das suas características o definem como personagem a partir de um determinado momento. E isso, como eu disse, acontece não só com o próprio Flanders nos Simpsons, isso acontece com vários outros personagens da série, mas também acontece com muitos e muitos outros personagens, principalmente em séries de comédia e algumas vezes também em séries de drama. É um pouquinho mais difícil da gente ver isso acontecendo em filmes, porque nos filmes a gente não vê um arco tão grande dos personagens, a gente não tem tanto tempo assim com o personagem, mas mesmo assim isso acontece também nos filmes. E um caso que eu particularmente eu pensei bastante a respeito dos casos de flanderização na cultura pop, e eu acho que o Jack Sparrow, por exemplo, nos filmes do Piratas do Caribe, é um caso bem acentuado de flanderização, justamente porque ele é um personagem que no primeiro filme, ele é um golpista, ele é um pirata, mas ele também tem outras coisas ali, o personagem dele envolve outras coisas, enquanto a gente vai vendo no decorrer do tempo que ele vai ficando cada vez mais aquele pirata bêbado que fala enrolado e etc. Então, um personagem como Joey no Friends, por exemplo, no começo ele tinha vários traços de personalidade, ele obviamente continuou sendo garanhão até o final da série, mas a gente pode dizer que no começo o Joey era somente um cara com a inteligência ali um pouco abaixo da média, em alguns momentos ele demorava pra entender alguma coisa, mas no decorrer das séries ele virou um cara que não entendia praticamente nada, tem momentos muito engraçados, mas também bem ridículos envolvendo a inteligência dele, de coisas que o espectador sabe muito bem que não aconteceriam na realidade, porque eles acabam reduzindo o Joey a sua inteligência. É a única coisa que o personagem dele fala, os únicos momentos engraçados envolvendo ele são aqueles momentos que ele não entende o que está acontecendo ao redor. Então essa é a flanderização de um personagem como o Joey. E no Friends isso acontece com praticamente todos os personagens acabam sendo reduzidos à sua principal característica. E óbvio, eu tô falando isso num sentido mais abrangente, obviamente não dá pra pegar qualquer momento da série, mas eu tô falando de uma forma um pouquinho mais genérica, usando Friends como um exemplo. E existem exemplos ainda mais graves de flanderização. O Kramer, por exemplo, em Seinfeld, era um personagem muito engraçado nas primeiras temporadas, e na oitava e na nona, que são as duas últimas, sem a participação do Larry David, eu acho que ele ficou cada vez mais exagerado, todos os pontos negativos dele acabaram virando as suas principais características. E não necessariamente a flanderização é uma coisa negativa, só explicando pra vocês rapidamente, um seriado, eu não sei se vocês sabem exatamente como um seriado é feito, mas os criadores já não têm as ideias de todas as temporadas na cabeça, geralmente os criadores têm ideia pra 4 ou 5 episódios diferentes, então eles criam a série e eles vão testando quais conceitos funcionam, quais personagens funcionam e principalmente qual temática funciona com cada um dos personagens. E eles vão moldando a personalidade daqueles personagens com base nisso, principalmente com base na receptividade do público. Seja antigamente através de pesquisas que as empresas faziam através da própria audiência, seja hoje em dia que eles têm muitas outras formas de descobrir através das redes sociais. Então, eles vão moldando os personagens. E como a gente vê somente uma janela na vida daqueles personagens, você tá vendo os Friends ali somente 20 minutos,
durante alguns episódios por ano você não tá acompanhando aqueles personagens 100% do tempo, então o que você vai mostrar pro público? Você vai mostrar o que você sabe que o público vai gostar. Então, o Joey vai falar alguma coisa idiota, o Chandler vai fazer uma piadinha sarcástica, então cada vez mais você começa a investir no que você sabe que funciona para aqueles determinados personagens. E isso geralmente, quando é bem equilibrado, a série geralmente chega ao seu auge, mas quando eles exageram muito, a série tende a decair de qualidade. A gente vê isso com Friends, com Modern Family, principalmente. Modern Family tem um caso muito sério de flanderização de todos os personagens. O personagem do Manny, por exemplo, que é uma criança, quem já assistiu vai saber, o Manny fica praticamente insuportável nas últimas temporadas porque a personalidade dele é resumida a somente algumas coisas que ele fala. Parece que todo episódio são as mesmas frases que ele repete, são as mesmas situações, são as mesmas coisas que acontecem envolvendo esses personagens. E eu nem sei se existe esse termo, mas eu vou citar pra vocês o termo flanderização reversa, que é quando um personagem começa tendo uma personalidade muito simples, tendo uma personalidade muito resumida a uma coisa só, e ele consegue se desenvolver no decorrer da série e se transformar num personagem muito mais rico. Eu tenho um exemplo disso, na verdade eu tenho dois. O primeiro é o Frasier, e o Frasier é até roubar um pouquinho, porque o Frasier era um personagem coadjuvante do Cheers, e ele acabou ganhando a própria série, que durou também 11 temporadas, então obviamente ele ia conseguir desenvolver muito melhor, mas um personagem de um seriado muito famoso, eu vou tentar dar um tempinho pra vocês pensarem de quem eu tô falando, que tinha uma personalidade que era resumida ao fato dele ser meio gangster, ao fato dele ser meio humano, dele falar palavrões, etc., e ele conseguiu evoluir demais, foi o personagem do Jesse Pinkman em Breaking Bad. Pra mim, é um caso de flanderização reversa, porque ele era uma caricatura completa na primeira temporada, e no decorrer das temporadas ele foi aprofundando cada vez mais aquele personagem. Eu não tô criticando o Jesse Pinkman da primeira temporada, eu só tô dizendo que a evolução dele foi muito surpreendente. E a maioria das sitcoms são culpadas disso, como eu falei, inclusive a série Um Maluco no Pedaço com Will Smith, a Hillary, os irmãos ali, o Carlton, eles se resumem muito àquelas personalidades, a Hillary principalmente, enquanto o Carlton, o tio Phil, outros personagens também sofrem da mesma coisa. E eu diria que 90% do tempo a flanderização acontece porque a história vai evoluindo e os roteiristas têm cada vez menos tempo para escrever novos episódios. Os roteiristas na primeira temporada, na segunda temporada, geralmente eles já têm mais ou menos pensado o que eles vão fazer, então muitas vezes um criador passa 10 anos desenvolvendo a primeira temporada de uma série e depois ele tem que socar o pau ali e começar a soltar uma série por ano, uma série a cada 6 meses, dependendo da forma que a televisão quer lançar aquele seriado. Então é muito comum a gente ver isso acontecendo, e simplesmente porque acabam as ideias também. Muitas vezes os criadores não continuam tendo ideias novas, então é muito fácil você pegar aqueles personagens e pegar aquelas ideias que já estão bem mastigadinhas e você simplesmente devolver elas para o público como se fosse algo novo. Então esse seria o lado negativo, e o lado positivo é que muitas vezes os criadores já preveem que eles vão fazer isso com os personagens, porque eles criam os personagens de uma forma muito mais ampla, e depois eles vão resumindo o personagem ao que funciona. Então não dá pra falar que é uma estratégia negativa, porque muitas vezes pode ser algo muito positivo. Como eu falei, a gente não tá vendo 100% do tempo, 100% do que aqueles personagens estão fazendo. A gente tá vendo somente aquela pequena janela, e dentro dessa janela a gente quer ver aquilo que é mais engraçado. E eu tenho um vídeo planejado sobre uma série em específico que soube usar muito bem essa flanderização em alguns casos e muito mal em outros, que é a série The Office. Vocês, no decorrer do vídeo, podem até ter pensado em The Office. Tem alguns exemplos muito bizarros de flanderização em The Office, principalmente por causa de roteiros mais preguiçosos, mas também por causa da evolução da história. Então eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, e eu gostaria de saber se vocês querem outros vídeos sobre temáticas como essa, sobre coisas que muitas séries fazem de forma parecida, coisas que acontecem ali nos bastidores, dos roteiros, e que muitas vezes a gente, como espectador, acaba nem reparando que um personagem ou que algumas coisas mudaram tanto, e muitas vezes isso tem uma explicação, e muitas vezes isso tem inclusive nome, como é o caso de flanderização. E a gente tem a agradecer o Ned Flanders da série Os Simpsons. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, conceitos aí de televisão, de cinema, digam nos comentários, por favor, compartilhem o vídeo para eu saber que vocês gostaram, curtam principalmente para eu saber que vocês gostaram, para eu trazer mais vídeos como esses. Então eu vou colocar alguns vídeos aqui do lado que vocês podem assistir também.